Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cotidiano e Direito. Eu e a doutora Maíne Hortense, nós temos esse projeto em conjunto, em que nós buscamos traduzir o mundo jurídico para a vida real. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Patrícia Faro. Ela irá falar sobre oratória, mas antes nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, que são a empresa Extintores Brasil e a Master Immigration USA. Vou passar agora a palavra para a doutora Maíne para ela poder apresentar a nossa convidada. Olá a todos, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês em nosso podcast. Hoje estamos aqui, como a Clarissa falou, com a doutora Patrícia Faro. Ela é fonoaudióloga formada pela PUC São Paulo desde 1989. Tem diversas especializações, dentre elas fonoaudiologia clínica e hospitalar e gestão empresarial. Ela é palestrante, professora de cursos e treinamentos, inclusive em empresas, escritora de diversos livros. O mais recente é a coleção 13 Pocket Books, que é Manual Prático de Pesquisa e Consulta SOS Fono, que já está no 3º volume. Além de escrever artigos e fazer apresentações em congressos nacionais e internacionais. Ela atua também junto a empresas do terceiro setor, oferecendo trabalho tanto em consultório como nas instituições, através de terapias, orientações e palestras preventivas, e também patrocina projetos relacionados. É uma honra para o nosso podcast ter aqui a doutora Patrícia para nos explicar um pouco mais sobre oratória. Muito obrigada, Patrícia, por ter aceito o convite e participar deste episódio conosco. Eu que agradeço, mais uma oportunidade para divulgar um pouco a fonoaudiologia, e eu fiquei muito envaidecida pelo convite e espero atender aí a expectativa de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade, Maíne e Clarissa. Nós que agradecemos, Patrícia. Para começar, queria te perguntar, o que te levou a estudar oratória e o que mudou nos últimos 5 anos? Bom, eu sou professora formada de magistério e comecei a dar aula, né, sendo ajudante de sala com 14 anos. Então, ali eu já percebi que eu precisava utilizar a minha voz. Percebi, mas não sabia exatamente como fazer. Minha voz era super aguda, hoje eu tenho uma voz, vamos dizer assim, impostada. Eu sei que ainda é aguda, mas é uma voz impostada. E assim, eu sempre tive muita facilidade em falar. Então, eu falei assim, por que não estender isso para um estudo mais específico? E aí eu me vi numa situação onde eu podia, através da fonoaudiologia, trabalhar também a oratória. Eu sou professora de inglês, era, né, na época, professora de inglês também, e o que eu percebi é assim, cada público tem uma forma de você falar. E isso tudo me levou a inúmeros caminhos, né? Que depois, no decorrer, eu vou te contando. E hoje em dia é algo que nos aflige até, porque a comunicação, nós temos grandes oradores e temos aí a mídia social, onde nós temos os TikTokers da vida, os influencers da vida, era só o meu alarme, os influencers da vida, onde nós percebemos um português completamente errado, mas é uma ascensão muito grande. Então, nós temos que estudar o comportamento humano, né? Para você ser um bom orador, nada melhor do que entender como está essa evolução ou não da comunicação humana. Então, foi por aí que eu cheguei nesse caminho e acho que não vou parar, né? Ele faz parte aí. E também sou professora, né? Então, falo muito e tenho que saber usar tudo, porque além de atender, né, no consultório, à noite eu vou dar aula. Aí eu uso muito a minha voz, né? É isso. Que legal, Patrícia. Então, pegando o gancho aqui do que você mesma comentou sobre a comunicação,
gostaria de te perguntar, como você vê a influência dessa era digital nessa maneira de falar em público? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O que seria o lado bom? Nós temos aí várias formas de você trabalhar para melhorar a comunicação. Então, eu tenho a realidade aumentada, eu tenho que é o speaker, eu tenho até o próprio chat GPT, eu tenho Gemini, eu tenho as TEDs já não entram aqui, tal. Eu tenho como trabalhar a minha comunicação. Trabalhar a comunicação seria no sentido de você se preparar para um concurso público, você se preparar para ser um ator, para ser uma atriz, você se preparar para falar em grandes públicos, como um pastor, por exemplo, né? Os grandes oradores mesmo. E temos, do outro lado, as pessoas que acabam utilizando esses recursos de uma forma que não querem pensar. Eles querem tudo pronto e vão tirar daquela informação que, às vezes, é muito rica, algo que seja muito pobre e passam essa informação. Como hoje as pessoas estão muito, eu falo assim, borderline, né? Não procuram muito a fundo tudo o que está ocorrendo, então você tem que ter um grande poder de persuasão para poder, de fato, passar a tua informação e chegar ao teu objetivo. Então, a gente tem duas vertentes aí muito claras, né? E isso é que é o lado bom e o lado ruim. Então, vale a gente pensar assim, que nem tudo que é ruim continua, né? Espero. Vamos lá. Tem razão, Patrícia. Temos que pensar assim mesmo. Outro ponto importante, que até está relacionado ao que você já falou, o que é falar com clareza? Depende mais da voz ou do pensamento? Nossa, adoro essa pergunta. Eu acho que é uma das perguntas mais sábias, né? O que é falar com clareza? Se a gente for pensar que a comunicação, ela é 7% verbal, ou seja, é aquilo que você diz. Eu tenho 38% que é não verbal, ou seja, é aquilo que soa, seria o vocal, é a sua voz, é a entonação, é aquela que agradou a plateia ou não, certo? E depois eu tenho 55, se não me engano, 55% de comunicação gestual. Então, pensa você num orador onde ele entra monotônico. Oi, tudo bem? Eu gostaria de falar que meu nome é Patrícia Faro e eu estou aqui com vocês para passar informações sobre oratória. Gostaria que vocês tivessem muita emoção, apesar de eu não mudar nem o meu tom de voz, muito menos gesticular. Que delícia seria ficar assim até o final desse podcast. Então, é assim, eu tenho que usar tudo e mais um pouco. Eu tenho que saber que o meu gestual, ele vai chamar a atenção do meu paciente. Então, para falar com clareza, para o meu público, para falar com clareza, eu preciso de uma boa postura, eu preciso de força na região dos músculos do core, para ter o diafragma liberado, uma maior expansão dos intercostais, e aí sim usar todos os órgãos fonoarticulatórios para poder expressar a palavra falada. Já a comunicação depende de estratégias. Aquilo que eu planejei. Então, falar com clareza depende de inúmeros fatores, não é só abrir a boca. Com certeza. Adorei também a encenação. Gostei bastante. Foi engraçado. É horrível, né? E, Patrícia, e como fazer para desenvolver segurança e naturalidade ao falar em público? Isso também é uma delícia. Veja bem, eu tenho medo de falar em público. Como é que eu vou perder esse medo se eu já tenho medo, né? Então, primeiro a gente fala assim,
vocês vão lembrar de brincadeiras com boneca. Tem muito a ver com as brincadeiras que a gente fazia quando era criança. Primeiro, eu estudo meu texto pequeno, 10 linhas. Vou falar comigo mesma. Quem é o público sou eu, tá bom. Depois eu ponho uma... É que hoje nós temos aplicativos que fazem isso, né? Mas eu ponho, a princípio, uma cadeira com uma boneca. Vou falar para essa pessoa. Depois eu vou na realidade aumentada, onde me dá uma plateia de 10 pessoas. E eu vou falar para essas 10 pessoas. Daí eu vou aumentando para 25, para 100, tal, até que eu tenho uma grande plateia. E tudo isso é simulação. Simulação. Para eu começar a perder o medo. Porque a plateia, apesar de ser uma realidade aumentada, ela é muito verdadeira. Ela aplaude, ela te olha, ela fica coçando o rosto, ela olha para baixo, ela quer te incomodar. Então, nós temos estratégias hoje que são muito atuais para você poder trabalhar. O speaker é uma delas, né? Nós temos as LLMs, então, assim, tem muita possibilidade de treinamento para perder o medo. Só que perder o medo não é só você sair falando, nós temos outras estratégias. Essa seria a forma de eu perceber que falar para outras pessoas não vai me incomodar. Dentro desse contexto, eu tenho que ter pessoas reais. Então, eu vou falar para quem? Eu vou falar para minha mãe, ou vou falar para o meu marido, coitado de quem escuta, mas lembra que eu falei, são só 10 linhas, tal, algo que eu já tenha domínio. E vou falando para outras pessoas, e, por exemplo, para o porteiro é verdade isso, para o porteiro do edifício, ou vou falar com alguém do clube, algumas pessoas que não entendam nada daquele contexto, para poder entender se a forma como eu estou falando está atendendo até uma pessoa que não compreende nada sobre o contexto. É aí que você começa a perder o medo de falar. Nossa, Patrícia, muito boa a sua explicação, obrigada, viu? E é isso mesmo que a gente precisa para conseguir falar em público. Uma questão que eu fico pensando, e talvez seja a preocupação de mais pessoas, como a gente faz para controlar a respiração durante as apresentações? Ótimo. A gente tem muito treino, né? Então, primeiro a gente treina nem tanto a respiração, né? Eu treino com o paciente o tanto que ele tem de fluxo de ar, porque não adianta eu te dar o tempo e a respiração, porque você vai ficar tão preocupado em respirar que vai esquecer de falar. Ela tem que vir de uma forma natural. Então, eu trabalho sempre com o tempo de expiração do meu paciente, trabalho com as prosódias, então, as inflexões que eu tenho, por exemplo, que ele já vai trabalhar as pregas vocais, eu vou trabalhar para trabalhar minhas caixas de ressonância, e de forma indireta, eu já estou trabalhando a minha respiração. Porém, se eu quero trabalhar em público, se eu vou para uma reunião, se eu vou conversar com alguém, se eu quero colocar uma ideia, a sua postura de estudo. Jamais recoste. Se eu recostar, vai dar a impressão de que eu não estou nem aí para o que você está falando, ou que eu estou displicente com a informação que eu quero passar. Se eu chegar e sentar na beirada da cadeira, vou conversar com você pela primeira vez, já ponho minhas mãos aqui e jogo meu corpo para frente, eu já não estou te intimidando, mas eu estou, na verdade, fazendo com que você preste atenção naquilo que eu vou falar. Então, quando eu vejo muitos... eu tenho uma família de advogados, né? Então, assim, minha nora recentemente estava prestando para juíza. E a gente fazia várias simulações. Então, eu falava assim, Lília, ninguém vai acreditar em você, por mais conteúdo que você tenha, se você não falar forte. Gente, na primeira vez ela foi falar forte, falou tão forte no microfone que até ela se assustou. Então eu falei assim, tudo bem, né? Faz parte. A líder falou assim, não, desculpa, excelência, tal. Mas era aquilo que ela tinha aprendido e ela não ficou para trás. A postura dela já favoreceu
todas essas caixas de ressonância e o tempo para falar. Por quê? Se eu sentar na beirada da cadeira, com o apoio dos pés no chão, sem cruzar as pernas, né? Sentar na beirada significa sentar nos isquios. Eu já estou favorecendo o fortalecimento da musculatura do core, que é o quê? É a musculatura interna do abdômen, interna das costas, pelve e liberação do diafragma. Na hora que eu posiciono os meus braços abertos e não fechados ou para baixo, né? Eu já faço o quê? Uma expansão dessa caixa torácica. Então, a fluidez, ela acontecerá porque eu liberei o fluxo de ar. E aí sim, eu chego com o meu objetivo. Então, é muito legal. Tem mais coisas, né? Mas eu acho que você quer perguntar, eu não vou me estender, que aí de pouquinho eu vou te explicando, acho melhor. Quantas técnicas, né, Patrícia? Muito interessantes. E fala aqui para nós, existe uma diferença entre a voz do dia a dia e a voz para uma palestra, para um vídeo? Tem, e é muito legal, e a gente pode fazer agora, quer ver? Então, vamos lá. Sentam vocês duas, por favor, na beirada da cadeira. Ok, vocês estão no dia a dia, nós vamos tomar uma água às 3, finge que é um café, tal, tudo mais. O tom e a forma de conversar é uma passando em cima da outra, porque mulher nunca espera a outra terminar de falar. Jamais. Né? O dia a dia não tem respeito. O dia a dia é uma coisa assim. Uma falou, a outra falou, oi, tudo bem? Ai, nossa, como é que tá a sua roupa? Ah, é você? Tá, não sei o que lá. Ok. Então, quando vocês estão conversando no dia a dia, a gente não está assim, como nós estamos agora. No dia a dia, a gente está recostada, ou pegou e cruzou a perna, e pôs a mão, e fez vários gestos, né? E além de atropelar uma outra. Agora vocês estão assim, nessa posição. Se vocês quiserem atingir a voz lá no microfone, se vocês falarem baixinho, não vai chegar. Então, tenta fazer agora a força lá no abdômen. Põe a mão no umbigo, só para a gente ver como é que é. Põe a mão no umbigo e fala, bom dia. Bom dia. Muito bem, agora põe o microfone na sua altura, não abaixa a cabeça. Quem quer te escutar é a pessoa lá do outro lado da parede, tá? Então, você vai ultrapassar a parede. Bom dia. Bom dia. Bom Muito dia. Bem, mas a plateia quer mais. Vai lá, Clarissa. Bom dia. Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Isso. Cadê a emoção? Eu quero vocês aqui no meu podcast. Lembra? Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Desta vez, paraná, paraná. Vai lá com vocês. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast, desta vez com a doutora Patrícia Faro. Aí a Clarissa já entra como dizendo, é uma delícia estar com vocês por aqui. Por que tanta formalidade? São advogados, são pessoas do direito, mas você quer um approach. Se eu quero um approach, eu tenho que trazer o meu público com mais leveza. Então, eu posso ser mais, neste momento, eu posso ser um pouco mais maleável, porque ela já foi formal. A Clarissa pode ser informal. Não é legal? Acho muito bom isso. E agora a Clarissa, né, vai ser informal. Clarissa, é com você. Não fala muito isso para mim, porque eu já sou super informal. Eu tento muitas vezes me segurar para não ser tão informal. Por quê? Porque eu acho assim, como é um ambiente de direito, tal, eu tento falar mais formal. Mas eu sou super ultra informal. E aí que vem, olha como é interessante. Vocês têm dois perfis aí, né? A Maíne já conheço, eu acho ela formal. Eu acho, sempre achei ela muito com o português correto, tá? Posso estar errada. Então é interessante essa dupla, né? Porque a gente não precisa ser formal num podcast aonde é a minha casa, que eu estou, né, acolhendo alguém nesse ambiente. Eu tenho que ter
essa dualidade, uma formal, a outra não, e aí a pessoa vai se soltando e as coisas acontecem. Isso é só um exemplo, não estou dizendo que vocês têm que fazer assim, mas eu acho interessante essa posição onde você tem a postura de voz, mas eu não preciso falar em monotom. Eu posso falar, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais este podcast que tem como objetivo informar vocês que faz direito, sei lá, não lembro mais agora como é que é direito e não sei o que lá, tal. Eu posso e devo fazer, porque as pessoas do lado de cá, elas estão sempre escutando algo. Nós estamos com uma comunicação, eu falo assim, uma poluição auditiva 24 horas por dia. Se alguém vai lá e faz uma entonação diferente, sabe o que acontece? Eu paro tudo que eu estou fazendo e vou escutar você. Mas se você é mais uma na multidão, aquilo vira um barulhinho, um chiado. Então, por isso que o bom orador é aquele meio louco, que do nada te dá um susto. Ele chega e fala o quê? Do nada ele fala, e você que está aí, vamos lá, para não sei o que lá, entendeu? Então, eu acho muito interessante essa forma. A voz, a gente tem que lembrar, quando eu for falar da onde ela sai, eu não sei nada de voz. Ok, sente-se na beirada da cadeira e a sua voz deverá sair do umbigo e não da garganta. E pode se mexer, não é impressionante? Por que a gente fica tão rígido quando a gente tem um microfone? Porque o microfone está estático, você não precisa estar. Mas aí a gente fala depois, né? Tem bastante coisa para falar. Fiquem à vontade para perguntar mais. É toda uma questão de energia também, né? Uhum. Isso conecta bastante com quem está nos assistindo, no caso. Sim, porque daí tem uma verdade, né? Não é assim, eu posso até estar preocupada com a próxima pergunta. Isso não me impede de dar uma risada, de tomar uma água, de falar assim, nossa, então a gente tem que ser menos engessado, principalmente em podcast, porque vocês têm uma guerra lá fora. Sabe qual é a guerra lá fora? De um pessoal que fala ou em TikTok, que ele vai falar, pá, e já conseguiu pegar e fez corte e veio tal, e aparece um rostão, depois volta, tal. Você tem um monte de mixagens, tal, e de efeitos contra algo estático. Ou você faz flexões na sua voz e faz a pessoa se sentir em casa, ou você vai ser mais um na multidão. Né? Eu acho bem bacana isso. O microfone não está aí para inibi-las. Ele está aí porque tem que estar, mas vocês podem se mexer. Né? Eu acho bem bacana isso. Diga. E eu Sim. falando, né? Fonoaudióloga fala pra caramba, gente. Cuidado. Não, mas Pode perguntar. as dicas estão ótimas, Patrícia. Já vamos começar a melhorar aqui, implementar no nosso próprio podcast. Sobre isso, você teria mais alguma dica de como melhorar a performance em vídeos e reuniões online? Sim, eu falo que assim, tudo que você lembra do gestual, né? Se eu estou numa aula online, eu estou agredindo você com as minhas mãos. Veja, né? Eu vou falar aqui, faz assim, faz esses movimentos, tal, não sei o que lá. Então, isso aqui é uma agressão. Então, se eu estou no online, eu tenho que conter um pouco mais a minha mão, mas eu posso virar para os lados para chamar a atenção, porque senão fica aquilo que eu dei o exemplo há pouco, né? Então, eu tenho uma forma de trabalhar. O que a gente fala? O online, ele é a coisa pior que tem na vida, porque todos os seus defeitos aparecem no online. Você aparece mais torta do lado direito, mais torta do lado esquerdo, um olho fecha, outro olho abre, você fala com a boca torta, tudo que é pior aparece. Então, é como você tirar uma selfie. O que a gente fala? Não fique sempre na mesma posição e se movimente para os lados ou para trás. E aí você volta. Então, eu tenho só esse espaço aqui. Eu não posso sair desse espaço, porque senão eu confundo o meu espectador.
Tá, se eu vou falar num podcast e vou aparecer já na telinha, eu tenho que ter uma boa articulação. Se eu tiver uma articulação pobre, a minha voz não vai chegar para você como deveria. E eu tenho que usar, e muito, as minhas expressões faciais. Então, nesse mundinho de tela, as suas expressões faciais, elas são de extrema importância, porque elas vão chamar a atenção do seu público, assim como a sua articulação. Porque senão, você já viu, o pessoal vai falar assim, não abre a boca para falar. Não, não, não. Tudo que está atrás de mim, eu tenho que desfocar. Senão você presta atenção em tudo que está atrás de mim e não presta atenção na minha fala. E hoje nós temos um problema seríssimo, que é uma coisa do Brasil em termos do online, né? É permitido que você assista um curso com a câmera desligada. Eu não permito mais isso, porque eu falo assim, ou você está de corpo presente e mente presente, ou como é que eu vou saber se está lavando roupa e está escutando o curso? E aí você fala que eu vou ter que assinar? E falar que você fez o curso e que aprendeu comigo? Não, eu não garanto isso, né? Ah, vou assistir a aula gravada. Então, nós estamos num momento onde as pessoas estão consumindo mais do que dão conta de realmente absorver. E isso faz com que eles se tornem cada vez recortes, né? Peguem recortes de fala e acabam lidando com essa situação. Então, para eu poder falar melhor, eu tenho que saber qual é o meu público, e como eu tenho que me portar num espaço. Tá, eu sou advogado e vou lá, acho linda essa parte, linda advogada. Vai lá e vai defender o seu cliente, enfim, tal, e eu estou de frente ao juiz. Tudo eu tenho que ter normas, existem normas, mas é aí que eu vou usar o quê? Os meus gestos, eu vou usar muito as minhas prosódias, as minhas inflexões, as minhas pausas, porque é aí que eu vou ganhar o meu público. Me voltar para ele, pegar coitado da pessoa, a gente sempre pegar um para Cristo e ficar de olho naquela pessoa. Então, dependendo da onde eu for falar, eu tenho que ter estratégias. Veja, se você faz parte de uma igreja, não sei como é que chama, onde tem pastor, onde tem pastor, né? Eu queria lembrar o nome certo, mas como é que chama? Igreja evangélica? Igreja evangélica ou até mesmo um padre. Tem padre que você vai, gente, que delícia que é escutar aquele padre. Por que é delícia? Porque ele fala a palavra, ele deixa a palavra ali, e ele vai discursar sobre a palavra, e ele conversa de fato com você. Ele olha, ele fala, e quando ele conhece bem o seu público, ele ainda fala, falando o seu nome, apontando as famílias. Nossa, você se sente acolhido ali. Você é um pastor, você sabe onde é que você quer chegar, né? E assim, você também é um orador. As pausas que eu dou, as inflexões, elas não vieram ao acaso. Haja vista que hoje você tem um número muito grande de evangélicos, mas qual era o objetivo dos evangélicos quando eles começaram? Justamente fazer algo diferente de todas as igrejas. Não estou falando de religião, eu estou falando de religiosidade, de formas, né, como você atinge o seu público, né, para trazer o seu público aqui. Então, eu tinha que trazer algo que fosse mais divertido, que tivessem músicas que as pessoas entendessem, que eu tivesse como chegar ao meu público, e no começo era muita gritaria. Se vocês lembrarem, né, da igreja evangélica, quando ela começou, era muita gritaria, e era todo mundo gritando ao mesmo tempo. Se vocês perceberem como foi esse percurso da igreja evangélica, hoje não. Hoje você tem o quê? As pausas, você tem o pastor explicando, está muito parecido com a igreja católica, enfim. Se você pega outras religiões ali, eles estão querendo o quê? Trazer mais público para seus núcleos, vamos dizer assim. E eu tenho que ter uma linguagem. Qual é essa linguagem? A linguagem de um approach. Cada vez trazer mais perto esse público. Sendo assim, eu tenho que entender o que você deseja.
E um bom orador é aquele que, ao chegar, ele já está preparado, a gente vai falar sobre isso, mas eu sei o que o meu público quer. Ou seja, se o orador quer ser um bom orador, ele está estudando comportamento humano todo o tempo. O que é isso? Prestar atenção quando eu vou a um shopping, prestar atenção quando eu estou num ônibus, prestar atenção quando eu estou na rua, prestar atenção num restaurante. Eu estou o tempo inteirinho percebendo como o público está se formando. Né? Isso eu acho super importante. E aí me perdi na pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Nem sei se eu respondi. Respondeu sim. A gente, na verdade, a gente englobou diversas perguntas, né? Tá sendo bem, para mim, pelo menos, eu desconhecia, viu, Patrícia, uma série de informações que você trouxe. Que legal, eu não achava que não, acho que eu ia falar mais do mesmo, olha que coisa boa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E isso, na verdade, para mim, eu posso dizer que algumas fichas, a gente entrega a idade falando que algumas fichas caíram, né? Mas algumas fichas já caíram aqui. E acho que o que vai ficar para mim mesmo é essa questão de não só da entonação, mas da energia que você coloca. Porque realmente aqui a gente está num ambiente que é como se nós estivéssemos recebendo pessoas na nossa casa para que a gente fale de uma forma que, inclusive, é o intuito do podcast, de uma forma sem juridiquês. Isso! Enfim. Não tão enrijecida, exato, né? Exato. Então, nossa, muito legal. Sabe uma coisa que eu queria falar aí, que eu não posso deixar de falar para vocês, que é assim, né? Todo mundo tem medo de falar. Não é? Até o orador que tem mais facilidade, ele tem medo de falar. Eu dou aula, olha, desde os 14 anos, eu estou com 62, toda vez que eu vou dar aula, me dá um nó na barriga, aqui no estômago, que eu rezo um Pai Nosso, rezo uma Ave Maria até hoje. E olha, quantos alunos eu já tive pelo mundo, mais de 25 mil, né? E pelo Brasil afora, Itália, Estados Unidos, tal. E eu sempre penso assim, vai dar certo por quê? Guarda isso. Ninguém sabe a minha próxima fala. Só eu sei a minha próxima fala. Se eu errar, eu não preciso voltar. Ninguém sabe o que eu ia falar. Então, o medo do orador é assim, e se eu esquecer? E se eu errar? Já foi, ninguém sabe. Pode continuar. E a outra coisa é que eu tenho que fazer o seguinte, não adianta você fazer uma palestra ou ir para algum lugar sem antes se preparar. Preparar no seguinte sentido, vocês me chamaram. Ok, eu fui pegar tudo o que eu tinha de oratória e ainda fui estudar para trazer algo novo sobre oratória, que talvez eu não tivesse conhecimento. Muito bem. O que é se preparar? Eu sabia, eu fui pesquisar aonde estava o podcast, eu ouvi as pessoas que vocês entrevistaram, eu vi qual era o público de vocês, eu fui estudar o ambiente para o qual eu ia falar. Entendendo isso, eu já fiz o quê? Um boneco na minha frente. Eu já sabia qual era o público, o que é que eu gostaria de passar, o que é necessário que às vezes as pessoas não conhecem e deixar as pessoas tranquilas que é possível ser um bom orador. E daí eu falei assim, como que a gente tem que pensar? Se eu tenho um objetivo, eu chego até o final. Se eu não tenho um objetivo, eu jamais vou chegar até o final. E mais uma dica super importante, num público você tem pessoas visuais, pessoas que são auditivas e pessoas que são sinestésicas, ou seja, do toque. Um bom orador, ele tem que olhar nos olhos, ele tem que mudar a altura da voz e ele tem que toda hora trazer algum som de proximidade das mãos. Para o quê? Para atingir todo esse público. Então, muitas vezes, nós falamos a mesma coisa de formas diferentes para que, assim, eu consiga atingir todo o meu público.
E como eu sei que eu estou ganhando? Como eu sei que eu estou acertando, né? Isso é importante. Tá bom. Chegou, você vai falar para o seu público? O que você vai falar primeiro? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E aí, eu preciso conhecer meu público. Me diz quem é de não sei o quê, quem faz isso, quem faz aquilo. Aquele é o tempo para eu me acalmar, mas é o tempo para eu também entender para quem eu vou falar. E aí, a minha ansiedade baixa, a empatia com esse público aumenta, e tudo o que eu for falar, a partir do momento que eu não entrei com soberba, e sim querendo saber, dando, né, nome ao meu público, ele vai prestar mais atenção naquilo que eu estou falando. Isso faz um diferencial gigantesco, e quem ganha são as duas partes, não é só o orador, é também quem está assistindo. Quantas vezes eu entrei em faculdade, imagina, a faculdade é mais difícil, você vai fazer uma jornada, só aluno, e o aluno você entra, ninguém te conhece, porque é aluno. Aí ele vai levantar, na hora que vai levantar, fala assim, e você que está levantando? Você sabe que você vai perder uma grande informação. Então, vem aqui, tarará, tarará, a gente vai conversando, vai trazendo o público. Quando você vê, você amarrou todo o público. Por quê? Você não está olhando só para frente. Você tem a obrigação de chamar a pessoa. Você de vermelho lá no fundo. Você converse com o teu público. Não deixe a tua verdade ser única. Divida conhecimento. E dividir conhecimento é ouvir um pouquinho o que o outro quer falar. Se ele falar uma besteira, tudo bem, você fala assim, vamos falar sobre isso em breve. Acabou, né? Mas eu acho importante a gente ter essa empatia. Hoje, o que difere não, o que está mais difícil, nós estamos brigando com isso. A linguagem curta, objetiva e que traz uma empatia com o público. Se você não tiver esses 3 conceitos e lembrar que o verbal, o vocal e o gestual, né, eles estão em momentos todos juntos, mas com um percentual diferente, acho muito difícil você se tornar um orador, né? Então, acho que era isso também que eu gostaria de passar para vocês. Nossa, Patrícia, muita informação, foi maravilhosa, viu? Obrigada por tudo. Aprendemos muito aqui sobre oratória. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, vindo aqui ao nosso podcast. Com certeza, quando você puder retornar, será um prazer para nós. Você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando? Eu gostaria de deixar uma mensagem muito gostosa até. Todo mundo tem possibilidades, né? Basta você acreditar. Então, jamais desista de você, jamais desista de alguém, porque no fundo nós temos sempre algo muito bom para florescer. Basta alguém acreditar e nos dar as mãos para que a gente possa ir aí longe. Então, eu adoraria vir 1000 vezes aqui, porque eu gosto muito de podcast. Fico lisonjeada aí pelo convite, fico lisonjeada pela possibilidade também de passar essas informações. Gostaria de dizer que minha verdade não é única, que é importante ouvir outras pessoas também a respeito de oratória, mas que, se vocês precisarem, eu estou sempre por aí. Patrícia Faro, vocês me encontram facinho no Instagram, só mais no Instagram, porque eu não estou em tantas redes sociais, e estou aí à disposição para vocês. Muito, muito obrigada pela oportunidade. É isso. Uau, nós adoramos. Muito obrigada, nós que agradecemos, Patrícia. Nós agradecemos também o nosso público. Muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. E também os nossos patrocinadores, Extintores Brasil e Master Immigration USA. Vem com a gente.